Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo eu vou falar sobre o laço for. Eu vou vir aqui acessar os projetos, procurar aqui em Dolphin. Aqui nas pastas dos meus projetos eu já tenho aqui o while. Vou copiar essa pasta aqui. Copiar, vou clicar aqui de fora com o botão direito e colar uma pasta. Colocar, ignorar, não, vou trocar aqui o nome para 12 e for. Vou dar aqui. Pronto, agora eu vou continuar. Feito esse procedimento, vou vir aqui na pasta for, vou clicar com o botão direito nela, vou em abrir com o Visual Studio Code. Com o Visual Studio Code aberto, vou ver aqui que eu tenho um arquivo while.c. Eu vou clicar em cima dele, vou apertar F2, ou então também posso vir aqui em cima dele, clicar com o botão direito e ir na opção renomear. Então vou renomear para for. Vou dar um Enter e aí pronto, já está feito a renomeação do arquivo. Esse aqui é só a compilação, então pode deixar do jeito que está, ele vai continuar com esse nome. Aqui, no vídeo anterior, nós fizemos a troca de vários ifs para o while. Então nós viemos aqui, mostramos como nós poderíamos fazer o while similar a vários ifs. Então você vai utilizando técnicas de programação para melhorar o seu código. Aqui no caso, o que nós vamos fazer é a mesma coisa. Nós vamos pegar aqui essas informações que estão no while e converter aqui para um for. E só para você entender, o while ele é laço, o for também é laço, então são duas opções que você possa utilizar aí no dia a dia de programação. Não é especificamente obrigatório usar um tipo para uma determinada coisa ou outro tipo para outra coisa. Você vai ter noção o que é mais fácil de usar conforme vai passando o tempo. Eu uso mais o for para coisas assim que eu tenho uma contagem já pré-definida, e o while para algo que não é pré-definido. Por exemplo, o while ele faça isso até que em algum momento seja negativo e saia, alguma coisa assim. Então isso com o tempo você vai pegando, mas o interessante é você entender que tem essas opções dentro da programação para você utilizar. Ou seja, você utiliza o while ou utiliza o for. Então vamos lá. Aqui nós vamos ter a mesma ideia aqui, ó. Nós vamos até aproveitar essas informações aqui. Primeiramente, o que eu faço? Eu tenho o for, que é mais ou menos igual ao while ali, né? Que eu tenho aqui nesse formato. Então dessa forma aqui eu já tenho o desenho do for. Só que aqui uma pequena particularidade, dentro do for eu vou ter esses dois pontos aqui, ponto e vírgula, ou seja, duas opções. Ele funciona como uma divisão. Então aqui eu vou ter um espaço dentro dessa divisão, vou ter outro espaço e outro espaço. Ou seja, eu tenho 3 espaços para preencher. Então isso aqui é uma regra do for. No while não tem isso. Mas aqui dentro do for eu tenho essa regra. Bom, então feito isso, agora eu já tenho a regra, então eu posso começar a utilizar a mesma ideia aqui. Essa definição aqui, essa declaração em cima eu posso deixar desse jeito, não tem problema. Porém, essa declaração aqui do i, eu gosto de fazer dentro aqui. Já declarar o i, porque aí eu uso a variável que eu declarei, eu uso ela dentro apenas do for. Antes não podia fazer isso aqui dentro, na linguagem C. Hoje eu faço, eu não sei se tem alguma regra específica que proíba, eu não fiquei sabendo ainda. Mas até o momento eu vou utilizando normal, apesar de eu não usar também para produção específica, a não ser para script a linguagem C, mas para outras coisas, muito pouco se usa a linguagem C pura para fazer algumas coisas, assim na produção do dia a dia, né? Pode usar em determinadas áreas de serviço, mas o mais usado é Java, Python,
e JavaScript. Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. O importante é você entender que aqui, ó, eu posso fazer, ao invés de eu declarar esse int i, aqui eu posso tirar o i daqui, ó, porque eu não vou usar ele aqui também não. Então, eu pego aqui e, ao invés de eu declarar lá, eu venho e declaro ele aqui dentro, ó, int i. Ou seja, aqui dentro eu tenho como declarar as variáveis em si. Eu posso declarar mais, basta eu separar aqui as informações. Eu só não me lembro se separa com vírgula, mas acho que é com vírgula. Aí você separa e declara outras variáveis aqui dentro. Mas por enquanto nós vamos declarar só uma, que é o padrão mais usado. Você declara uma e você já define o valor dela. Então esse i aqui, ó, igual a 0, eu já venho aqui e já defino ele aqui, ó. Então essa parte aqui e a parte de declaração eu já jogo toda aqui, ó. Tá vendo que eu já vou mudando a codificação. Aqui eu posso ir até apagando aqui, ó. Você vai ver o que eu já usei, eu vou apagando, ó. Então aqui eu já não vou usar ela mais. Aí eu venho aqui dentro e procuro agora nesse campo aqui, ó, dentro dessa opção aqui, ele é a mesma coisa dessa opção aqui, ó. Ele vai fazer a validação. Então eu venho aqui e pego essa informação e jogo ela aqui dentro. Pronto. Dessa forma aqui, ó. Deixa eu trocar aqui. Isso. Então agora eu tenho a declaração e a validação já do for. Então praticamente vai andando dessa forma. Agora, ao invés de eu preencher essa opção aqui, ó, eu vou preencher a próxima. Por quê? Lembra que eu falei que a codificação vem da esquerda para a direita, de cima para baixo? Aqui no for ele muda um pouco. Aqui no for ele vai da esquerda para a direita, de cima para baixo, porém ele vem aqui, ó, vai lendo essas informações aqui, ou seja, ele entra, faz a declaração, faz a validação, e aí, a partir do momento que ele fizer a validação, se for verdadeira, ele entra para cá. Se for falso, ele pula. Ele não vai para esse terceiro aqui, ó. Essa opção aqui, ela só vai ser executada se isso aqui for verdadeiro, aí ele executa aqui dentro e depois ele retorna aqui nesse campo. Então isso aí que você tem que ficar atento, porque aqui no while, não, ele vai fazendo direto. Se deu loop, ele retorna fazendo os loop. Mas aqui no for não, se ele chegou aqui e ele veio aqui, ao invés dele retornar aqui de novo, não, ele retorna nesse campo aqui, ó. Aí ele faz a verificação desse campo, depois que ele pula para cá, e aí ele valida de novo. Se for verdadeiro, ele entra, faz de novo, cai aqui, depois ele vem, vai para cá, valida de novo. Se for falso, ele pula para cá e sai. Então esse tipo de opção você tem que ficar atento, porque se caso você fizer alguma jogada errada aqui, isso aqui pode dar um estouro de pilha. Pode dar um problema, pode, sei lá, dar um loop eterno e por aí vai. Então vamos ficar atento nesse ponto. Vou só repetir para você entender. Ele vem executando da esquerda para a direita, chega aqui, declara, valida, se for verdadeiro ele entra, se for falso ele pula. Mas se for verdadeiro e ele entrar, a hora que ele fizer a codificação aqui dentro, ele volta para cá, depois daqui ele joga para cá e faz a validação novamente. E aí o mesmo conceito vai fazendo o loop, né? Se for verdade ele entra, se for falso ele pula. Então vamos lá. Aqui inicialmente ele vai estar 0, aqui o número é 50, então ele vai validar, realmente vai dar certo a opção. Aí ele vai entrar, né? Quando ele entrar, ele vai executar esse printf aqui. Então eu vou dar um Ctrl C aqui dentro, né? E vou colocar aqui um Ctrl V. Então pronto, aí ele veio, validou, está verdadeiro, ele entra, executa isso aqui. Depois que ele executou isso aqui, ele vai voltar e cair aqui, ó. E agora, deixa eu só apagar aqui, né, já para ficar pronto. Então, e agora eu pego essa validação aqui, ó, e jogo ela aqui. Ao invés de colocar ela aqui embaixo, eu jogo ela aqui do lado. E eu tiro esse ponto e vírgula, porque aqui não tem ponto e vírgula.
Aqui dentro só tem esses dois pontos e vírgulas aqui. Então aqui, ó, ele vem, executa, faz a validação, desce, imprime, volta, faz o incremento com essa soma aqui, joga para cá novamente, faz a validação, se der verdade entra, ele imprime, se der falso aqui, por exemplo, ele não volta aqui, ó. Deu falso, ele não passa para cá não, deu falso, ele passa para cá e sai. Então, se você fizer alguma coisa aqui, que nesse momento aqui deu falso e fizer algo importante que tem que ser executado, ele não vai ser executado. Entendeu? Se ele chegou aqui, deu falso, ele pula para cá, daqui e vai embora. Então tem que ficar atento com isso aqui. Aí fez aqui, deu verdadeira e ele entra e sim, isso aqui será executado. Quando for executado, ele joga para cá de novo o processador lá, no caso o compilador, ele valida. Se fosse falso, ele cai aqui e sai. Esse procedimento aqui, ó, de i igual a i mais 1, ele pode ser resumido também. Eu posso vir aqui, ó, e apagar tudo isso aqui, ó, e colocar 2 mais aqui, ó. Então, se eu fizer desse jeito, eu volto, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Essa codificação eu posso converter naquela outra lá, nessa codificação aqui, ó. Então, aqui agora é a mesma coisa. Mas se eu tivesse, por exemplo, assim, ó, i mais 2, eu quero que ele incrementa de 2 em 2. Aí eu não tenho como fazer aquele procedimento lá não. Aí o que eu posso fazer é isso aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Bom, eu lembro que deixa eu só confirmar se isso vai valer. Vamos testar daquela outra forma primeiro. Ó, eu tenho assim, né? Aí deixa eu só colocar aqui. Vou testar aqui com mais. Então vamos lá. Vou dar um Ctrl S para salvar, porque aqui a codificação já está pronta. Vou só apagar isso aqui, senão ele dá um loop eterno aqui, né? E vai dar problema no nosso código. Dá um Ctrl S para salvar. Vou colocar só até o número 5 aqui também, só para não ter problema. Pronto, dessa forma aqui. Agora eu vou procurar o terminal, clicar em novo terminal. Feito esse procedimento aqui, com o terminal aberto, agora eu vou executar o código, né? Então eu vou dar um GCC e vou clicar em for.c e dar um enter. Ele compilou, eu vou dar um ponto A, ponto alt e vou dar um enter. Pronto, aqui ele fez do mesmo jeito que estava fazendo anteriormente, 0, 1, 2, 3, 4. Então ele incrementou corretamente. Se eu quiser que incremente de 2 em 2, aí lembra que eu falei que nós poderíamos fazer assim. Agora eu não lembro se é assim ou se é assim. Vou testar os dois. Então vamos lá, dar um Ctrl S aqui e vamos ver se vai dar erro. Não deu erro, vamos ver se vai dar certo. Ah, deu certo. Então é dessa forma aqui. Olha, veja que eu incrementei de 2 em 2, não foi mais de 1 em 1 como estava aqui em cima. Então eu posso fazer desse jeito, do jeito que eu quiser. Se eu quiser que incrementa de 3 em 3, eu venho aqui, de 4 em 4 e por aí vai. Então isso aqui é só algumas opções que você pode fazer, mas vamos deixar aqui o normal. E dessa forma aqui você já faz a verificação. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai vir aqui, coloca o i igual a 0, e aí ele valida se o i é menor que num, no caso o i vale 0, o num vale 5, então ele é menor, ele entra, imprime o 0, como ele fez aqui, ó. Imprimiu o 0. Imprimiu o 0, voltou aqui, incrementou para 1. Então ele vem aqui, testa, 1 é menor do que 5, porque o 1 é i e o 1 é 5, então i menor que 5 é verdadeiro. Entra, imprime o 1, volta aqui, incrementa para 2. Testa, 2 é menor que 1, entra, vai, imprime. Depois faz o mesmo com 3 e com 4. Quando ele imprimiu 4, ele volta aqui, passa para 5, incrementa para 5, vem aqui e testa. I é menor que 1, ou seja, 5 é menor que 5? Não, é falso. Então ele pula
aqui e sai do programa porque não tem mais nada para baixo. Ou seja, ele vai imprimir o valor de... ele não vai imprimir o valor de 5, porque a hora que ele chegar aqui e validar que o i é igual e o i, que vale 5, é igual ao num, então isso é falso. Ele desce aqui e sai. Então ele não imprime. Então, basicamente, esse entendimento ele tem que ser bem entendido, porque se você, em algum momento, for fazer um for e tiver que fazer um cálculo de cabeça e não souber como ele age aqui, ó, você fizer algo que, por exemplo, você precisa de alguma coisa que vá até imprime o 5, aí você tem que colocar aqui, ó, que ele é menor ou igual a 5. Porque aí ele vai imprimir o 5, observa lá, ó. Vamos vir aqui, deixa eu compilar aqui novamente, ó, e executar. Olha lá, ele imprimiu 5, então é porque aqui eu validei que o i é menor ou igual a 5. Então tem que ter essa cautela de aprender realmente como funciona aqui o for. E observando também, você vai vendo aqui que você faz o for utilizando uma formatação mais bonita também. Então, por isso o for ele é mais usado. O while ele é mais usado assim, onde você não tem uma certeza do que vai acontecer. Então, pode ser que você utilize o while mais em um loop onde ele vai ficar rodando por um certo tempo até alguém apertar uma letra, apertar alguma coisa que não faça sentido e deu erro. Então é isso aí que você vai usar o while, mas pode usar o while, pode usar o for. Isso aí vai depender também do local. Quem sabe você chegue num local onde que eles não queiram usar o for. Não, nós não gostamos do for, nós queremos só o while. Aí você usa o while, não vai ter problema nenhum. Bom, isso aí então é só para você entender mesmo que realmente na programação nós temos várias formas de fazer uma mesma coisa. Ou seja, nós poderíamos ter feito com o if, poderíamos ter feito com o while e podemos fazer também com o for. Tem outro for que é to while. Algo assim, eu não lembro direito como que é, mas é pouco usado, que ele você faz algo, eu não lembro se é for ou se é to. Deixa eu só consultar aqui. Certo, fiz a verificação, na verdade é do, aí você vem aqui, faz a verificação, while, aí você escreve aqui while e aí você coloca a condição aqui dentro. Então o formato dele é desse jeito. A diferença aqui é que esse aqui já vai entrar direto no loop. Então ele já vai fazer alguma coisa. A declaração pode ser feita em cima ou dentro aqui, tanto faz. Só que se você fizer a declaração dentro, a hora que ele rodar de novo, ele vai declarar de novo. Então não pode ser dentro não, tem que ser fora. Só para entender, aí você vai vir aqui, por exemplo, declara o i lá de fora e vem aqui, coloca a inicialização, coloca o num e o num ele terá que vir, essa opção aqui, ó, ela terá que vir aqui. Então observe que você vai incrementar para depois testar. Então isso aqui já vai ficar mais complicado ainda para você entender. Então se algum dia você precisar, você estuda ele melhor, você sabe que aqui você vai ter essa opção para você estudar. Mas é outro alho. E tem o outro tipo de, na verdade, laço. E tem também a recursiva, que é quando você chama, vamos supor que você cria uma função teste aqui, ó, e aí você chama essa função teste. E aí depois, dentro dessa função teste, você vai fazer algo definido aqui dentro e dentro você vai chamar essa função novamente. Até o momento que ela para. Você tem que criar uma instrução de parada. Na verdade, senão ela vai fazendo um acúmulo na pilha e vai estourar a pilha. Então, quando você fizer isso também é considerado um tipo de laço, que é recursivo. Mas é outra coisa também que você vai estudar isso mais para frente, se interessar.
Mas no geral, esses dois laços vão resolver seu problema de programação basicamente em tudo. Então, são outras questões que você pode estudar. Da mesma forma é o if. O if ele tem também uma estrutura que a gente chama de switch, que também pode substituir o if em algum momento para fazer decisões. Às vezes o switch é mais elegante também para fazer algumas coisas. Mas isso é questão de programação. Se você achar que é interessante eu explicar o switch aqui para você, deixa nos comentários lá. Se aparecer uma quantidade significativa de comentários pedindo para explicar o switch, eu faço uma aula exclusiva de switch para poder ensinar para vocês. No entanto, no mais mesmo que eu queria passar são essas opções aí, e aqui praticamente é o básico que você vai ter de programação, que é o if e o for, né? No caso o if não, assim, a decisão, né, condicional, e o laço. Então são duas coisas que você vai utilizar no seu dia a dia de programação, e o restante basicamente são regras que influem, mas a parte mais assim lógica que você vai ter que entender são essas. No passar agora do tempo nós vamos fazendo outras coisas, dando alguns exemplos, e você vai percebendo que na maioria das vezes você vai utilizar as mesmas técnicas para fazer coisas diferentes. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.